Oi, meu nome é Ana. Hoje eu vim falar um pouquinho sobre mim, minhas experiências e um plano de ação que eu fiz, né, para participar desse projeto de interagir. Um pouquinho sobre mim. Meu nome é Ana Beatriz Nunes, eu tenho 21 anos, moro com minha mãe, meu padrasto e meu irmão. Resido aqui na cidade de Nova Lima, região metropolitana de BH. Em relação à faculdade, eu vou todos os dias para a faculdade e volto mesmo. E também essa não é a primeira faculdade que faço. É o mesmo curso, sim, mas eu já fiz 2 semestres de enfermagem na UFCJ. Decidi trancar lá, fazer o Enem e escrever no SISU novamente. Passei aqui e não, na verdade, eu não reaproveitei nenhuma matéria aqui. Decidi fazer de novo, porque como foi ensino remoto, eu por si só não me satisfazia com o que eu aprendi no ensino remoto, decidi fazer as matérias novamente. Atualmente, agora, estou no 5º período da graduação em enfermagem e tenho interesse normalmente na área de urgência, emergência e enfermagem intensiva. Mas eu entendo que na graduação, quando você está na graduação, para você ser um enfermeiro completo, você tem que estar dentro das quatro vertentes da área disso. Seria a assistência, a pesquisa, a educação e a gestão em saúde. Estou buscando mais sobre isso. Vocês vão descobrir que eu já tenho um pouquinho em pesquisa, mas em extensão sobre educação em saúde, área tão abordada na enfermagem, eu ainda não tenho experiências, muitas experiências, na verdade. Bom, as experiências que eu tenho para contar que possam ajudar nesse projeto é sobre uma ação educativa que eu já planejei e realizei lá no Instituto Genifaria, na disciplina de capacitação pedagógica, que é uma disciplina obrigatória na nossa grade, neste tema, tanto em educação em saúde, quanto em educação na saúde. No caso, a gente aplicou isso em profissionais executivos, seriam profissionais não profissionais da saúde. Em todo o corpo lá a gente aplicou proposta essa que era muito negligenciada para esse público em questão. Então a gente sanou sobre o selo amigo da criança que o hospital porta, né, e estava ameaçado por conta de N coisas que eu espero ter a oportunidade de contar para vocês. Mas também tenho praticamente um ano de iniciação científica. Eu faço o estudo de biomarcadores inflamatórios no TCE leve, lá nos pacientes do João 23. A gente aplica testes neuropsicológicos voltados para as áreas de memória e cognição, e também fazemos a coleta e o processamento sanguíneo lá no laboratório com a parceria da Faculdade de Medicina. Bom, para começar sobre o plano de ação que tracei, a gente tem que saber, né, como planejar a ação educativa em si. É importante definir o público. Como o público daqui é aberto tanto ao ensino básico, tanto ao ensino técnico, é uma faixa de idade, um público bastante amplo para você definir só um tipo de projeto. Então, mais à frente eu supus uma faixa de idade para que a gente restrinja, porque é importante, né, todo indivíduo em si, ele tem seus trejeitos, suas noções de vida, suas questões de moral e ética, enfim, eles têm suas características próprias. E é importante você fazer a sua ação educativa voltada a maximizar as características desse indivíduo. Então, a gente vai, né, é importante você definir o seu público e definir a ação educativa para esse público só. É legal também entender quais são as necessidades educativas. Elas são suas, elas são apresentadas pela unidade de ensino, da sociedade em questão que esse indivíduo está inserido, do próprio aluno, a demanda vem do próprio aluno, por exemplo, na sala, né, foram apresentadas outras ações educativas pelos alunos de capacitação pedagógica. Muitos que perguntaram, e tinham nas escolas, mas muitos alunos que perguntaram foram sobre temas sobre sexualidade, droga de abuso, saúde mental. Então, isso foram as necessidades trazidas para eles, diferente da que a escola propôs. Aí já é uma história para outros 500. Mas, enfim, quais são as necessidades educativas e para quem é imposta? E definir as estratégias e objetivos por fim. É importante você definir quais são os domínios. Você vai trabalhar o cognitivo somente? Você vai trabalhar o afetivo, o psicomotor? Né? Em qual vertente vai ser sobre qual teoria? A humanista, a tradicional, a sociocrítica de Paulo Freire? Então, é bom você planejar tudo antes de chegar na sua ação educativa por si só. Ou apresentar ao seu público de escolha. Bom, o plano de ação que eu propus, eu acho importante 3 vertentes por si só, que são os recursos acessíveis, né? Ele tem que ser, o acaso do objeto da intervenção, ele tem que reconhecer naqueles recursos que você proporcionar, didático-pedagógico que você proporcionar, a sua rotina. Então, seria mais fácil dele aprender, mais fácil dele associar o conhecimento a uma possível teoria ou informação que chegaria, como, por exemplo, a teoria da intervenção, né? Ele verá isso na possibilidade futura. Para mim, tem que ser divertido. Eu acho que quando é lúdico, quando é chamativo, quando é dinâmico, né, quando é divertido por si só, você aprende mais. Eu posso procurar vários artigos que falam isso, mas isso já é uma opinião própria. Interagir, né, o nome do projeto, mas interagir em si. No mundo que hoje temos, né, tantas telas, onde, à medida do ócio, a gente vai procurar as telas e não, né, a gente rola o feed assim, ficou desinteressante, rolei o feed, ficou desinteressante, rolei o feed. A gente não aprende a interagir com o próximo, a interagir com o seu ambiente para proporcionar alegria a si, ou então proporcionar uma necessidade que você tem. A gente tem de procurar a tela. E isso seria muito legal de aprender ao nosso projeto, a interação social em si. Então, voltado para a nossa intervenção educativa, eu pensei em planejar, né, primeiro, interferir o público-alvo.
eu escolhi como crianças do fundamental de uma faixa etária de 12 a 15 anos. Então, para levantar, a gente precisa, então, levantar as necessidades educativas desses adolescentes. Então, a gente pode fazer uma varredura, um levantamento de dados mesmo, por exemplo, já que em educação em saúde, seria na UBS ou na UPA de referência dessa população jovem. Então, sei lá, pode ter muitos acidentes, né? Muitos desses preveníveis, a gente pode tirar um tema disso, ou então na polícia, a gente pode levantar muitos casos de violência, por exemplo, na comunidade escolar, no CAPS, onde há uma alta demanda observada de saúde mental, na própria escola, né? A demanda pode surgir da escola, então eles podem apresentar aqui, bem comumente falado por muitos professores, que é o desinteresse dos alunos após a pandemia, pelas diversas áreas, mas principalmente pelo eixo cultural e científico. Aí a gente adiciona um pouco da vertente. E isso é uma coisa distorcional, então uma coisa de recurso didático pedagógico, isso seria o próprio espaço do conhecimento da FMG. Já mataria, né, já ia direto, enfim, nesse eixo cultural. Mas o que eu escolhi foi o tema primeiros socorros, pensando na primeira necessidade que levantei. É um conteúdo maçante, né? Muitas vezes chato para esses alunos, então a gente tem que trabalhar com o público adolescente, nesse caso a proposta ela tem que ser lúdica, chamativa e dinâmica, principalmente, já que jovens eles tendem a ser mais dinâmicos. Na verdade, a sociedade tem que ser mais dinâmica, né? Então, a gente vai pedir a participação, né, de todos também, é muito importante para que eles tenham a sensação do coletivo. Isso é importante para adolescentes, isso se vem mostrando muito na nossa sociedade. Então, quanto mais participar, maior será o interesse e engajamento da dinâmica. Aí já escolhemos o conteúdo a ser trabalhado. Então a gente vai pelo objetivo educacional. O que você quer solucionar enquanto a isso? Qual o objetivo da sua intervenção educacional? Bom, já que a gente escolheu o primeiro socorro levantado pela necessidade educativa lá da UBS ou da UPA, o objetivo educacional é reduzir os índices de agravos perante acidentes preveníveis, né? Que deveriam ser prevenidos, tipo queimaduras, cortes, parada cardíaca, os engasgos em si, por exemplo, o carregador estourou lá, os eletrocutados. Então a gente vai traçar a intervenção pedagógica educativa em cima disso. Então, depois a gente vai para os métodos introducionais, né? Eu acho importante, e o que casaria perfeitamente com isso é a didática sociocrítica de Paulo Freire. Bom, por que essa didática? Ela encaixaria perfeitamente porque a gente vai utilizar do cotidiano desses alunos, do que eles já viveram, do que eles já sabem, ou então tem a ideia do que saber, para introduzir mais conhecimento e para construir esse conhecimento com ele. Assim, o conhecimento, na hora de recuperá-lo na memória, por exemplo, na hora de revalidá-lo, fica mais fácil. É claro que a gente vai utilizar também a teoria tradicional, que seria eu, profissional, ou um profissional de saúde, repassar o conhecimento já aprendido por nós. Claro que sim. Por exemplo, quando o aluno não tem a mínima ideia, ou então não tem nenhuma experiência prévia, o grupo não tem nenhuma experiência prévia na que ele possa fundamentar isso. Então, a gente primeiramente vai passar para eles, mas depois a gente vai construir o conhecimento por meio da dinâmica que vai fazer lá. Tipo assim, então, para ficar, né, aquele didático, dinâmico e chamativo a este aluno, a gente pode incluir um cenário. Vamos supor, normalmente eles disponibilizam a quadra, no caso da escola. Então, é um cenário amplo, onde a gente vai pôr várias coisas de impedimento, ou então vários feridos, vários cenários onde eles têm que fazer, né, tem que socorrer aquela pessoa. E nisso a gente pode, por exemplo, sabe as maquiagens de Halloween? Então, fazer o corte, né, tinta, guache, esses trem pra mimetizar o sangue, entende? Ou então, pra uma pessoa desacordada, tá, mas e na parada cardíaca? A gente pode levar travesseiros, bonecos, né, pra simular o engasgo. Por quê? Porque o travesseiro, eu não tenho um boneco de ressuscitação. Eu tenho acesso a um boneco de ressuscitação, por exemplo, na escola de enfermagem, mas eu não tenho um boneco. Então, eu posso simular com um travesseiro, né, a profundidade, a força. Então, o aluno, ele vai mimetizar isso e ver com que ele faça o domínio psicomotor, ficando assim muito mais concretizado na mente dele o que ele tem a fazer. E entre si a gente pode simular um cenário inteiro para que todos os alunos, né, participem. Isso é importantíssimo. Mas o que você vai fazer? É um aluno? Não, é todos. Então, mas o que você tem que fazer? Você tem que chamar um colega, você não pode estar sozinho, né? Enquanto um vai fazendo a ressuscitação, por exemplo, o outro vai chamando, então tem que revezar. Então, você tem que correr para a torneira, você tem que chamar a professora, você tem que chamar a supervisora, você tem que chamar sua mãe, sua tia, o vizinho. Então ele vai entendendo isso no cenário. Mas é claro que a gente vai localizar o aluno no meio disso, não vai deixar ele a Deus dará, né? Assim, pelo ditado popular. Mas é isso que eu estou pensando. A duração. Normalmente a escola ela disponibiliza de 1 a 2 aulas, conforme o conteúdo for. É lógico que isso é maleável em si, mas a gente tem que ver, junto com a intervenção integrativa, a gente vai pegar todas as turmas, ou então só uma série, tipo, no nono ano. Não, a gente vai começar desde berço, pelo ditado popular, né? Vamos pegar o 6º ano todo. É uma turma só? É uma faixa de uma turma? Então, tipo assim, como farias? É um tema, ou então todos os temas para um aluno? Vai repetir? Então, essa duração depende da própria estratégia. E os recursos didáticos pedagógicos, né, como eu disse, ele tem que ser acessível. É importante que o aluno possa reconhecer total, né, o que ele vai fazer, quais são os acessórios que ele vão ter em mãos. Então, nada mais justo que utilizar do seu próprio cotidiano para ensinar. E o método de avaliação, eu acho importantíssimo o feedback da nossa intervenção. Porém, ele seria um método dialogado, principalmente.
construtivo. Você, como é um domínio psicomotor, então é mais visível a olho nu como você está sendo avaliado. Mas não pode ser só isso. Vamos, por exemplo, a gente pode entregar fichas de avaliação. Depois de todo o cenário, a gente pode discutir, rediscutir isso, caso haja tempo, caso a proposta permita, né? A ficha de avaliação em si, como que vai ser? Vai ser escrita? Vai ser de 1 0 a 10? Concordo totalmente? Discordo totalmente? Né? Vai ser ter que nomear? Não ter que nomear? Isso, entretanto, vai durante o que a intervenção pede. Mas, normalmente, a sua avaliação mesmo, quando tem os 3 domínios, você já vê pelo feedback, porque a teoria de sociocrítica de Paulo Freire, como você está construindo conhecimento com o aluno, ela permite que você tenha o feedback cara a cara. Então é só isso, viu? Muito obrigada, espero que gostem.